Lições Bíblicas Jovens. A paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da Escola Dominical na classe de jovens, direto aqui do ADCast, estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Diretor-geral, pastor presidente Irineu Lima Pereira e coordenação, pastor Neusley Moura. Eu sou o presbítero Denis Pereira e junto comigo aqui, para esta interação com professores da Escola Dominical, está pastor Robinho. A paz do Senhor, pastor Robinho. Paz do Senhor, professor Denis. Mais uma vez aqui para a lição de número 3, que alegria poder estar com o senhor. E paz do Senhor também a todos os irmãos que nos acompanham neste podcast. Maravilha. Nós vamos trabalhar nesta videoaula, neste vídeo, a lição de número 3 na Revista dos Jovens, que está tratando da liberdade cristã e suficiência do Evangelho. Esse trimestre, com certeza, será e está sendo um trimestre muito edificante e trazendo muita clareza sobre o Evangelho de Jesus Cristo para a juventude e para a igreja. Eu quero convidar você que está nos assistindo a inscrever-se no canal, aos líderes, aos professores, pastores, superintendentes. Inscrevam-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo, compartilha o link desta aula, deixe o seu comentário. Seu comentário pode ser você falando de onde nos assiste, de qual lugar do Brasil ou do exterior você nos assiste. Seu comentário pode vir em torno de sugestões e também de perguntas pertinentes à aula. Interaja com o canal. Isso traz crescimento ao canal, à plataforma, que significa que este conteúdo vai ser levado, ele vai alcançar muito mais pessoas também. Pastor Robinho, vamos então iniciar aqui essa nossa aula, fazendo aqui a leitura do título, do texto principal e do resumo desta lição para nós iniciarmos. Aula de número 3, Paulo e sua chamada. O texto principal está em Gálatas, capítulo 1, versículo 24, que diz assim: E glorificavam a Deus a respeito de mim. O resumo da lição: Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Muito bem, nós vamos olhar essa defesa que Paulo fala de sua chamada, como quem diz, eu não sou um aventureiro, né? Caí aqui de paraquedas e também não sou um lobo solitário, não estou agindo, não sou um pregador, um ensinador que não tem casa, que não tem base, que não tem fundamento, que não tem raiz. Bom, os objetivos desta lição 3 é refletir a respeito do evangelho que Paulo pregava, compreender que Paulo foi escolhido por Deus, mesmo com seu currículo questionável e antes de conhecer Jesus, e apresentar a diferença de uma vida transformada. O texto bíblico da leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 24. Vamos fazer essa leitura aqui de forma alternada. Pastor Robinho faz do 11 até o 16 e depois eu concluo do 17 ao 24. Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 24, nos diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais.
Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Esse texto de Gálatas, no capítulo 1, ele, inclusive Gálatas 1, Gálatas 2, esta carta de Paulo aos Gálatas, embora uma carta sucinta, pequena, 6 capítulos, mas ela apresenta um conteúdo muito denso, muito intenso e também algumas questões pessoais do apóstolo Paulo que nos levam a entender ainda mais quem era o apóstolo Paulo, como foi a sua infância, qual era a história e o histórico do apóstolo Paulo. Bom, partindo para a introdução, Paulo dá continuidade à carta aos Gálatas, mas nesta sessão ele conta um pouco a sua história. E por que ele faz isso? Porque o seu ministério e sua mensagem estavam sendo atacados por ele não ter sido um dos apóstolos de Jerusalém. Apóstolos de Jerusalém, os que andaram com Jesus, os que estiveram com Jesus no seu ministério terreno. A tática dos judaizantes era desqualificar Paulo como apóstolo para depois desqualificar a sua mensagem. Então, de novo, a gente está apontando isso aqui desde o início, né? São pessoas do meio da igreja, infiltradas dentro da igreja, são dos nossos, e eles estão usando esta estratégia de desqualificar a vida, desqualificar a história, para depois desqualificar a mensagem. Então, assim, quem é esse aí para estar falando alguma coisa? Esse aí não era aquele? Ele não quebrava tudo, não destruía tudo, não perseguia tudo, agora quer falar alguma coisa? Isso acontece muito hoje quando alguém aceita Jesus e ele principalmente vem para a internet e começa a querer ensinar sobre algo que antes praticava. Então, às vezes, a pessoa tinha uma vida libertina, depravada, aí aceita Jesus, aí daqui a pouco a pessoa começa a ensinar sobre pureza, sobre santidade. Aí as pessoas atacam dizendo, quem que é essa pessoa para ensinar? Até o ano passado acontecia no mundão, agora quer ensinar sobre santidade. Então, existe esse comportamento até os dias de hoje, né, pastor? Existe. E Paulo, ele mostra para essas pessoas que faz pergunta quem é ele. Eu quero até ler aqui. Sim. Atos capítulo 22, versículo 3 e 4, Paulo, ele falando dele. O bom é que Paulo falando dele agora, né? Sim. Vocês têm dúvida? É. Eu vou dizer quem eu era. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje sois. Agora olha o que ele fala. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tantos homens como mulheres. Olha aí. Esse é Paulo. Então ele está falando dele mesmo. Antiga vida, né? Antiga vida. Vou ler aqui de novo. Atos, tá? 26. Vamos lá. Atos 26, 10. 10 e 11. Olha lá. O que também fiz em Jerusalém.
E havendo recebido poder dos principais do sacerdote, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, o persegui. Esse é ele, Posso por ler favor. aqui para para não é complementar, para encaixar naquilo que o senhor está falando também, Atos 8. E Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E aí, o versículo 3 de Atos 8. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Paulo não era fácil, né? Paulo era cruel. Saulo, por ser fariseu, Sim. acreditando ele que a igreja, os cristãos, é uma seita, Sim. então, defendendo Deus, vou exterminar tudo Que coisa, né? que aparecer pela frente. Mas é o que ele não sabia, é quem ia ter um encontro com ele no caminho. E nós vamos chegar lá, Muito bom. no caminho. Muito bom. Olha só, meus irmãos. O tópico 1 tem o título O Evangelho de Paulo. Paulo faz sua defesa. A história de uma vida ou de vida de uma pessoa tem importância. De onde ela veio, o que aconteceu na sua vida, que adversidades enfrentou e que tipo de acontecimentos moldaram o que a pessoa é hoje, podem nos servir de exemplo. Paulo se preocupa em estabelecer as suas credenciais, narrando um pouco a sua história, mas por um motivo nobre. Falsos mestres que tinham ido à Galácia tentavam desqualificar o seu ministério. Então, é fato que o obreiro, o líder, o professor, enfim, o pregador, a gente não deve usar o tempo para apresentar a nossa vida pessoal, o que a gente fez e tal. Mas as credenciais de um verdadeiro obreiro, muitas vezes, são os seus exemplos de vida. É a sua própria história. Não tem como, em momentos em que a palavra de Deus está sendo atacada e a confiabilidade do ministério de alguém está sendo atacada, não tem como apresentar outra coisa senão a própria vida, o próprio exemplo. E Paulo ele faz algo aqui que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, que falta, às vezes, a nós essa coragem, que é como Paulo fala assim, vamos lá então, vocês estão com dúvida, vocês estão aí achando que eu estou, quem sabe até mentindo, criando historinha. Paulo diz, então vamos lá que eu vou contar quem eu sou, como quem diz assim, olha para mim, vamos lá, vou te contar a minha história, vou deixar tudo aqui em pratos claros, a minha história. Não é? Então Paulo chama isso para ele e ele procura aqui narrar a sua história, e quando ele faz isso, ele entrega para nós um presente, não é? Sim. Porque Paulo escreve muito, mas se ele, nas suas defesas, ele mostra para nós a sua humanidade, quem ele era como pessoa, de onde ele veio, e ele entrega para nós esse presente sobre a sua vida. Agora, é importante a gente ser cauteloso nas nossas opiniões e pensar bastante antes de falar coisas desconhecendo fatos. Estes judaizantes e tantos outros opositores de Paulo, eles falavam coisas sobre Paulo que não era verdade, e aí muitos por desconhecerem os fatos, e outros para esconder os fatos mesmos, para que a sua palavra, para que o seu discurso mentiroso pudesse ser aceito. E nós vivemos tempos assim, parecidos, e bem parecidos, né? O, o Paulo, ele por ter se destacado desde moço entre todos os seus amigos, né? Com grande inteligência e poder, de certa forma, ali, participar ali da morte de Estevão ali,
E dali, então, nasce essa chama no coração dele aí. E então, Paulo agora chegando, quando ele tem no capítulo de número 9, esse encontro que Jesus tem com ele, na verdade é uma rota, né? É uma pessoa extremamente inteligente, Sim. acreditando que está fazendo o correto. Aí Jesus vem ao encontro dele e fala, ó, eu só vou colocar você na linha certa, tá? Sua intenção é boa. Então agora vai parar de perseguir para ser perseguido pelo meu nome. Vai parar de atacar e vai começar a defender, meu. Isso. E tá defendendo bem. Não é? E é interessante isso, porque mostra como Jesus trabalha. Se eu pudesse pontuar uma coisa aqui, eu diria que Jesus não tem dificuldade em trabalhar com pessoas difíceis, não é? Se a gente fosse analisar, às vezes um dos desafios da liderança é liderar pessoas difíceis. E a gente, quando olha para a Bíblia, a gente percebe que Jesus escolhia pessoas difíceis, não é? Não seria mais fácil escolher alguém que apoiava o evangelho? Não seria mais fácil escolher alguém favorável ao evangelho? Não, Jesus vai lá e pega o maior perseguidor para fazer dele o maior expositor do evangelho. Eu costumo dizer para os jovens que para você entender a obra de salvação, você precisa ler as cartas de Paulo. Porque o que Jesus faz nos evangelhos, Paulo explica em detalhes a doutrina da salvação, a doutrina da justificação, da redenção, da regeneração, do pecado. E é Paulo que ele explica detalhadamente em todas as suas epístolas. Então, Jesus é maravilhoso. Ele pega o maior perseguidor e fala, peraí, tá, eu vou usar toda essa sua intensidade, toda essa sua indignação, tudo isso que você usa de forma negativa, eu vou usar isso. Eu acho até que é lindo isso, quer dizer, essa personalidade de Paulo se torna um trunfo para o evangelho, se torna uma ferramenta nas mãos de Jesus. E olha, interessante que não tinha internet lá, né? Não. Não tinha. Isso é bom. Mas a fama do nome dele, sim, percorreu. No ponto de dizer, Saulo, ele inspirava ameaça de morte. Sim. Então, fora as mortes, as prisões que ele mesmo, Saulo, os lançava, Deus chega em Ananias e fala para Ananias, vai lá. Mas como assim vai lá? Saulo. É Saulo mesmo, vai lá. Não, mas ele tem matado, tem prendido, tem feito. Vai lá. É para mim um vaso escolhido. Mas eu acredito, eu também questionava. Um homem com uma fama dessa. Sim. Um homem que hoje poderia falar sanguinário. Sim. Outras expressões pro jovem, sangue na veia. Não. Eu vou lá na janela 10x40 fazer o que lá? É isso. Aí de repente vem quem? A graça. Visita quem? Visita ele. E o que chama atenção no capítulo 9 é justamente o versículo 5. E ele disse, quem é esse Senhor? Como é que pode? Saulo sendo autoridade, quando ele ouve a voz, ele pergunta quem é esse Senhor. Ele já identifica que quem está falando com ele tem mais autoridade do que ele. É isso. Quem é esse Senhor? Aí agora se apresenta, eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não adianta, a voz dele é inconfundível. Ou seja, agora senta porque eu vou te dar aula. Você vai aprender comigo. Que professor, hein? Que professor. Bom, aqui, ó, partindo para o tópico 2, mas só pontuando, Paulo não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. O evangelho é um só, olha que interessante isso. Mas judeus e gentios tinham culturas distintas e foi necessário que, da mesma forma que o evangelho dos irmãos de Jerusalém tinha como fonte o Senhor Jesus, o dos gentios também tinha o Senhor Jesus como fonte. Eram grupos culturais diferentes, mas o mesmo evangelho da salvação. É possível que em nossos dias haja pessoas que aleguem ter recebido uma nova mensagem da parte do próprio Senhor Jesus. Deus pode usar pessoas e trazer revelações específicas por meio de dons do Espírito, mas nunca essas interações serão contrárias ao que está escrito na palavra de Deus. Então, seja qualquer interação, qualquer pessoa que diga assim diz o Senhor, Deus me mostrou isso, Deus me revelou isso,
sempre estará pautado no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo também mostra que a mensagem que ele pregava era a mesma dos apóstolos, mas o público era diferente. Então, ele é como hoje nós temos. O senhor é líder de jovens, eu liderei jovens durante 25 anos, a minha liderança começou aqui em Piracicaba, inclusive. Você tem os jovens, você tem os adolescentes, dentro da mesma igreja, você tem culturas diferentes, você tem públicos diferentes. Tem as crianças, você tem os adolescentes, você tem os jovens, você tem a igreja em geral. Hoje você tem que ter um olhar para a terceira idade, fora outros grupos. E é preciso comunicar-se com todos, mas o evangelho é o mesmo. E alcança todos. E alcança todos. Mas para alcançar todos tem que ser o mesmo evangelho, não é? Sim. Então, lá na sala das crianças, no culto das crianças, ou com as crianças, forma de ensinar sobre pecado ela é diferente, mas pecado lá é tão pecado quanto no culto de ensino para a igreja em geral. Porque um grande problema que existe hoje é a gourmetização do evangelho. Para atender culturas diferentes, a gente precisa ter o cuidado para não pregar um evangelho diferente. O evangelho é o mesmo. Mas é festa dos adolescentes. O evangelho é o mesmo. Você pode mudar a forma de falar, porque é uma outra cultura, principalmente nos dias de hoje. A gente, quando fala de mudança de cultura hoje, não precisa ser de outro país, não, de outra língua, não. Dentro da mesma igreja tem culturas diferentes. A cultura nossa, da nossa idade, na nossa época de jovens, uma geração trocava de mentalidade a cada 10, 15 anos, levava muito tempo. Hoje muda-se a mentalidade literalmente do dia para a noite. Então você tem muitas culturas no mesmo ambiente. Agora, o evangelho, o principal tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Pode. Se você está num culto de adolescente, você pode usar uma linguagem mais para adolescente para eles entenderem. Mas a Bíblia é a mesma. O efeito é o mesmo. Cristo é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus enviou o seu Filho para resgatar a humanidade. É isso. Vai fechar sendo Cristo o centro de tudo. Isso. Senão você empobrece e apresenta uma outra coisa. E aí depois reclama, mas o adolescente, mas você apresentou o que para ele? Apresentou o evangelho. Se apresentar o evangelho dá certo, fica tranquilo. Muito bem. Paulo, ele vai relembrar ali o seu passado aqui no tópico 2. Só te lembrando, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, interaja com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando. Lembrando que aqui você vai encontrar as lições, as videoaulas, essa preparação para as classes de jovens, para a classe de adultos. Então é muito importante você compartilhar esse conteúdo com todo o departamento de escola dominical e liderança da sua igreja. O tópico 2, ele vai apresentar aqui esse título, Relembrando o Passado. Paulo, ele foi escolhido por Deus. Ele foi, mesmo com o seu currículo questionável antes de conhecer Jesus, o que não é nada questionável. Não é nada assustador que alguém, antes de conhecer Jesus, tenha um currículo questionável. Senão, ele já conhecia Jesus. Se a pessoa não conhece Jesus, aqui a gente tem que ter um cuidado, porque essa tática que os judaizantes usam, muitas pessoas usam hoje para desqualificar o ministério de alguém, que é olhar para o seu passado, não é? Então, de novo, como eles estão dizendo, quem é você para falar isso? Você perseguia a igreja, você matava, você era bravo, você era violento, você era cruel, e agora você vem aqui falar de graça, falar de amor. Quem é você para falar de amor, de comunhão entre os irmãos?
Rapaz, você atropelava todo mundo, você ameaçava, não é? E aí Paulo diz, realmente, quando eu não conhecia a Cristo, fiz tudo isso. E eu não me alegro com isso. Mas agora, depois do encontro que eu tive com Jesus, a minha mentalidade mudou, a minha vida mudou, o meu comportamento mudou, não é? Então, Paulo ele vai mostrar que durante muito tempo ele foi cumpridor de deveres religiosos, mas ao mesmo tempo detestando Jesus e a sua igreja. Como que pode? Olha, professor Denis, Deus me deu algumas experiências. Entre elas, eu já tive o privilégio de pregar dentro de presídio por alguns dias. E lá dentro, lá, eu conheci algumas pessoas. E hoje estão libertas, hoje são pastores, Que benção. hoje são pastores, são ensinadores da palavra. Preguei algumas vezes dentro de um presídio de segurança máxima lá em Peró. E poderíamos olhar assim para a pessoa também e falar como Paulo. Nossa, mas ele matou. Hum, Nossa, mas ele fez tanta coisa errada. Isso tem nos dias de hoje. Tem. Só que quando nós vê a graça na vida dele, a graça na vida dela, nós passa a fazer o que o versículo está dizendo aqui em Gálatas. Glorificamos a Deus na vida dele, Sim. na vida dela. Porque a mudança, o que Deus fez na vida dele, na vida dela, vira testemunho para os Olha aí. gentios. Eu falando aqui, eu me lembrei, eu não vou citar o nome dele, mas na minha igreja, esse irmão inclusive está no interior de Minas agora, mas na minha igreja tinha um irmão e ele tinha uma voz, vou dizer assim, ardida e alta, um volume de voz dele. Então, a gente estava ali no culto, dando glória a Deus normal, mas quando ele dava glória, o aleluia, aquela voz meio rasgada assim, e com volume alto, então era uma característica do culto. Chegava no culto, ele estava lá, não tinha como, você percebia que ele estava, porque quando ele glorificava a Deus, ou quando ele falava em línguas, a voz dele enchia o ambiente. E no domingo, o líder de jovens, era culto de jovens, deu oportunidade para esse irmão dar um testemunho. Ele hoje um senhor já, mais de 50 anos. E ele contando aos jovens que ele falou assim: a minha mãe, para quem não sabe, mora na frente da igreja, que é a nossa igreja onde eu congrego hoje. Ela mora na frente. E muitas vezes, e aí ele fala que o primeiro homicídio dele, ele tinha 16, 17 anos. E quando ele falou o primeiro, os jovens já fizeram assim, porque assim, o primeiro significa que teve mais. E ele disse que diversas vezes ele saía para fora da casa da mãe dele, culto, domingo, culto de ceia na igreja, na frente da casa dele, a rua tomada por carros, inclusive na frente da garagem dele. Ele pegava com uma arma e ele ia para frente da igreja e falava para os obreiros, diáconos, ou tira ou eu arranco na bala. Só que esse homem, ele foi parar na prisão. E na prisão ele perdeu a esposa, perdeu as filhas, perdeu tudo praticamente. Só que na prisão ele teve um encontro com o Senhor. Glória a Deus. E de tal maneira que olhar para ele, você não consegue enxergar nele marcas desse passado. O que é isso? É graça, Graça. não é? E aí ele contando testemunho, ele terminou dizendo: Deus restaurou meu casamento, Deus devolveu minha esposa, Deus devolveu minhas filhas estão aqui, as filhas dele estão lá na mocidade, cultuando a Deus conosco. E o que é isso? É o poder do evangelho, que muitos questionam, assim como questionaram Paulo. Porque assim, ó, a gente vem de um tempo, antigamente, quando alguém contava um testemunho dizendo o que era, e que agora é crente em Cristo Jesus, não havia tanto questionamento como hoje. Hoje as pessoas questionam. Assim, ué, mas como assim? Fez. Aí agora é só vim para a igreja. Aí agora é só, não, agora eu tô. Isso é salvação. Salvação é para o perdido. Salvação é para o errante. Salvação é para todos. E o fato de
não praticarmos tais atos violentos como alguns, não nos faz melhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos necessitamos dessa graça. É, então, lembrando, e Paulo, ele se defende, mostra com humildade quem era ele não esconde, Sim, ele mostra quem é ele para a defesa dele, conhecimento que ele tinha, a forma que ele agia, o que ele fazia na sinagoga. E ele conseguia fazer muitos que era cristão negar a fé. Conseguia fazer tudo isso. Esse aí era Saulo. Mas quando a graça teve encontro com ele e transformou a vida dele, agora ele se viu na necessidade de vamos para a guerra. Agora eu vou pelo nome de Jesus. Mas só que Saulo também tem algo que é admirável. uhum, Para os dias de hoje é muito admirável. Obediência. sim, Ele foi para Jerusalém e ficou 15 dias lá com quem? Ele fica lá com Pedro e com Tiago. Tiago. 15 dias lá. Então, quando ele volta, ele fala do nome de quem? Ele fala do nome de Pedro e fala do nome de Tiago. Ele lembra, ele fala. Para quê? Para que o povo possa escutar o nome de Pedro e de Tiago com quem ele estava. Sim. E os dias de hoje, como é que nós estamos? Como é que nós estamos, pastor? Eu vou falar como nós estamos. Alguns jovens aí. Ele já chega no pastor e fala assim: Pastor, oi, vou estar pregando em tal lugar assim, assim, assim. Mas se vai estar pregando, por que avisa? Não é? Primeiro você pergunta. Ele não está pedindo, está avisando, né? Já fez a Pergunta. agenda? Então, primeiro você pergunta. Fala, não, foi lá, ficou 15 dias, volta. Agora vamos para os gentios. Vamos falar da mensagem da cruz. Sim. Glória a Deus por isso. Muito bem. É um grande ensinamento. Paulo poderia, na altura do seu chamado apostólico, que ele poderia se considerar superior, porque chamado pelo próprio Cristo ressurreto, como o senhor pontuou em lições anteriores, né? Eles foram chamados pelo Cristo antes de sua morte e ressurreição. Paulo é chamado pelo Cristo ressurreto e ele é ensinado pelo próprio Cristo, instruído pelo próprio Cristo. Ele poderia dizer, não, a minha credencial é maior que a de vocês. A minha história é mais interessante que a de vocês. Mas não, ele não se considerava superior a eles. E pode não ter sido ordenado apóstolo por eles, mas nunca os desprezou. Essa é a marca de um verdadeiro homem chamado por Deus. Ele nunca vai desprezar os seus líderes, ele sempre vai caminhar debaixo da autoridade, ele sempre vai honrar as autoridades. É aquilo que eu costumo dizer, pastor, para os jovens, que é ter raiz. Ter raiz. É preciso, por mais bem intencionado, eu diria, pastor, o senhor pontuou aí sobre o jovem, eu diria que Paulo, ele nos ensina com essa característica. Muitas vezes o jovem, ele é impulsivo, ele quer fazer, né? Eu lembro que uma vez eu ganhei uns cartões na época que não tinha WhatsApp ainda, um amigo tinha uma gráfica e fez uns cartões lá, né? Pregador e tal. Aí eu falei assim, coloca assim, ministério, palavra de fé. Ficou bonito o cartão. Peguei a minha melhor foto. Aí coloquei ministério, palavra de fé. Aí eu levei pro meu pastor, ele olhou, tinha ganhado 1000 cartões. Ele olhou, aí, bonito o cartão, tava meu telefone lá. Aí ele olhou do lado, falou, mas isso aqui, ministério? Isso é do Ministério Assembleia de Deus do Belém, rapaz. Que negócio é este ministério? Você tá abrindo igreja? Eu fui para casa, guardei os cartõezinhos, não entreguei para ninguém. É. Agora, isso tem muito a ver com a nossa escola. Sim. Com a nossa escola, né? Quando um jovem ele começa a despontar no ministério, é lindo ver um jovem ser usado por Deus. Meu Deus, ver um jovem pregar com graça, com sonho é maravilhoso. Agora, precisamos fazer como Paulo faz com Timóteo, né? Vem cá, vem caminhar comigo. Vem caminhar do meu lado, para eu te mostrar como é o ministério, como funciona. Porque quando a gente faz isso, a gente ajuda eles a crescer de forma organizada, não é verdade? E
Além disso, melhor é você poder indicar o jovem que você conhece, né? Sim, Esse sim. aqui anda do meu lado, Isso, é. no caminho. Sim. Você pode virar as costas, você sabe o que vai fazer, vai falar de Isso. Jesus. É. Isso. Ele vai começar começo, meio e fim falando da graça, falando de É. Jesus. Isso é É. coisa linda. É desse jeito, dessa forma. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui animados, alegres por compartilhar com professores, superintendentes mais uma aula da escola dominical. Nós estamos na lição 3, tratando aqui da vida do apóstolo Paulo, falando um pouco sobre a sua história, a sua vida pessoal, quando ele defende o seu apostolado dos judaizantes, dos inimigos, dos opositores que Paulo tinha. Paulo não desce o nível, Paulo não ataca na mesma intensidade, não, ele é pontual naquilo que ele está falando. E o tópico 3, para a gente concluir, ele vai falar sobre a diferença de uma vida transformada. A diferença de uma vida transformada. Nós já falamos aqui que Paulo, ele tinha o seu passado, um passado feio, um passado escuro, um passado triste, mas Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo. A gente pode começar aqui dizendo que é impossível ter um encontro genuíno com Jesus e não ser transformado. Isso até Paulo foi transformado, não é? Ter o contato, a mulher samaritana é prova disso, né? A mulher samaritana teve esse contato, Teve um encontro, né? Um verdadeiro. uma conversa. Ó, mulher, você tá com dúvida onde adorar? Tá bom. A hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Sim, Então ela experimenta da água. Mas o interessante é que antes, Jesus precisa trabalhar no interior dela, sim, sim, no que está oculto, o que está escondido. Jesus vai trazer para fora. sim, Porque não tem como Jesus trabalhar com algo que está escondido, né? sim. Como diz um professor meu, Deus não trabalha no escuro. Olha só, é isso aí. Deus só trabalha onde há luz. Muito bom. Bom, a diferença de uma vida transformada. Em sua defesa, o apóstolo comenta que não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Não tinha redes sociais naquele dia. Agora, apesar de não ter seu rosto manifesto, Paulo sabia que a sua fama de perseguidor chegara a vários lugares, inclusive na Judéia. Agora, Paulo teve a sua vida transformada, e aqui tem uma pergunta: que poder é capaz de transformar a vida de uma pessoa? E como eu já disse aqui antes, a transformação capaz de mudar a identidade de uma pessoa a ponto das pessoas se confundirem e dizer, mas esse é aquele? Porque não, quem olha para Paulo, ele não enxerga resquícios do antigo Paulo, do Saulo, enfim, do homem antes de ter um encontro com Jesus. Quem olha para Paulo agora, nessa fase da vida, e sendo humilhado, sendo perseguido, sendo caluniado, não é? Fica uma leitura adjacente aí sobre o apóstolo Paulo de 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 6, para a gente olhar o contexto de Paulo. Paulo sofreu apedrejamentos, Paulo foi atacado por feras, Paulo passou noites sem dormir, passou dias sem comer, Paulo foi, diversas vezes ele foi perseguido, diversas vezes ele quase foi morto, não é? Então, não combina com aquele homem que sai devastando tudo. Então, quem olha para esse Paulo agora, e isso é a obra que Cristo faz. Ele muda o homem de tal maneira que a identidade antiga ela é apagada. Paulo responde. Ele mesmo responde a pergunta que o senhor fez, professor. Aos Filipenses 2:9. Olha isso. Porque Deus o exaltou soberanamente. Eita, glória. Ele deu um nome que é acima de todos os nomes, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse
Jesus Cristo é o Senhor. Olha que lindo. Então Jesus muda. Voltando aqui àquela mulher samaritana, ela provou da água, mas ela provou da fonte. Ela falou: não pode ficar só comigo. Foi transformada, ela correu e trouxe toda a cidade Toda a cidade. para provar o que ela provou, porque é muito bom. E a gente pode olhar aquele texto e pensar que a transformação que Jesus fez na vida daquela mulher foi tão extraordinário que aquela cidade conhecia aquela mulher, Sim, sabia a vida que ela tinha. Só que a mulher que saiu para buscar água não é a mesma que volta. não é. Ela Então, volta transformada. e essa transformação é tão tangível que quando as pessoas escutam ela falar, eles falam: pera, eu tenho que ir lá, porque não é possível. Você, não, eu tenho que ir lá conhecer quem é que fez isso na sua vida, porque não é possível. Tem algo diferente aí. Jesus é maravilhoso. Paulo, ele, no comentário aqui, ó, em nossos dias, muitas pessoas tomam tempo em nossos cultos contando, quando tem oportunidade, sobre seu passado. Paulo, ele falou sim sobre sua história, mas ele falou quando era necessário. Então, é importante essa pontuação feita aqui, que Paulo não se ocupou extensivamente de falar de sua vida pessoal, mas do poder de Deus na sua vida e da forma como esse poder estava disponível para salvar e transformar todos os homens. Eu lembro que às vezes a gente escutava um testemunho de alguém que, sei lá, foi preso e não sei o quê, e a pessoa às vezes dava tanta ênfase à sua vida de crime, e isso quando a gente fala para jovens, falando aqui para superintendentes, para professores, para líderes de jovens, até o testemunho da nossa vida antiga, quem teve uma vida antiga, eu, pela graça de Deus, não me julgo melhor do que ninguém, eu não tive uma vida no mundo, uma vida de devassidão, enfim, não tive isso, mas hoje, quando você vai falar com jovens, o testemunho da vida passada, dos erros, dos pecados, ele não pode ser com mais ênfase do que a obra de libertação, porque os jovens, adolescentes, eles têm ali uma certa tendência. E alguém pode ali achar, então lá no mundão você era assim. E é preciso até tomar cuidado, porque surge de novo aquela perguntinha. Então você curtiu a vida, você fez de tudo e agora você está aqui pregando santidade para nós. E é complicado. Mas falando do testemunho, Paulo ele está usando isso para a defesa dele. Sim. Não vou generalizar, mas uma grande parte hoje, quando fala de um testemunho, fala para se glorificar. Uhum. E o testemunho em nossa vida não glorifica a gente, ou nós. Glorifica a Deus em nós, Sim. para que o povo possa ver Deus sendo glorificado na transformação do que ele fez e realizou em nossa vida. Sim. Eu também, graças a Deus, eu posso dizer também, fui criado na igreja. Então eu não sei, eu não tenho ideia do que é pegar em um copo de bebida alcoólica. Sim. Eu não sei o que é uma balada, eu não sei o que é nada disso. Mas eu sei dizer o que é o poder do nome de Jesus. Não é? E isso eu sei falar, porque ele tem todo o poder. É o poder que liberta e o poder que preserva. Exato. E hoje, trazendo para nossa juventude, eu creio em um grande avivamento sobre os nossos jovens. Amém. Do pequeno ao maior. Amém. Eu creio nesse grande avivamento. Amém. E com certeza isso está fundamentado na palavra de Deus, e eu acredito que uma juventude verdadeiramente transformada pelo Senhor pode transformar o mundo. E essa transformação que Paulo experimentou, ela é única e exclusivamente gerada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não é? Paul Washer, um pastor americano, ele disse que métodos carnais atraem carnais. Então, Paulo foi transformado porque o método usado foi o Evangelho. Então, se queremos jovens transformados, é só o Evangelho que transforma. Qualquer acréscimo ou qualquer método humano para trazer e para agregar, ele pode ser uma forma de trazer, mas
a essência, o alimento, a base é o Evangelho. O Evangelho transforma. Se não transforma, é porque não está sendo pregado ou tem pessoas ensurdecidas. Mas, ao mesmo tempo, nós louvamos a Deus, porque assim como Paulo foi transformado, nós temos visto Jesus transformar a vida de muitas pessoas. O passado de uma pessoa, o que Paulo nos mostra aqui, para a gente finalizar, ele não desqualifica o ministério de uma pessoa, o testemunho de uma pessoa. Não, ele faz parte da história. É o que a gente chama hoje nos nossos dias, né? É a nossa linha do tempo. Na nossa linha do tempo pode ter momentos tristes, sabe? Escuros, mas o importante é que essa linha do tempo não fique nisso. Ela evolui para uma experiência com Deus, onde se é transformado, onde se é liberto, onde se é restaurado, ou no nosso caso, onde se é preservado por Deus. Olha, hoje, quando nós fazemos uma pergunta ao jovem, fazer uma fila assim, bem grande assim, pegar um papel, uma caneta e ficar escrevendo. Fazer uma pergunta simples para ele. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Você deseja ser o quê? Mais de 60% vai responder: nada. Como assim nada? Não, para mim tá. Não, não é assim não. Vamos trabalhar nisso aí. Sim. Vamos descobrir o dom. Sim. Vamos descobrir os talentos que Deus confiou em você. Ou seja, pegar um pedaço de doce e colocar na boca da criança. Quando ela experimentar, falar: eu quero. Isso. Hoje nós, como líder, também temos essa função. Sim. De trabalhar, olhar para o departamento, olhar para todos e falar: todos aqui é útil. Sim. Na obra de Deus. E ninguém está aqui em vão. E por isso o líder não pode trabalhar sozinho. Né? Não. Porque se ele trabalhar sozinho, aí ele abafa tudo isso. No ponto disso que nós estamos aqui nessa lição de número 3, eles estão trabalhando aí. Não é verdade? Meus irmãos, maravilha! Concluímos mais uma aula da Escola Dominical na classe dos jovens, nesse trimestre abençoado, tratando da carta de Paulo aos Gálatas, com ensinamentos poderosos para os dias de hoje, para a igreja de hoje, para a juventude de hoje. Mais uma vez, a nossa gratidão ao ADCast, estúdio aqui da Assembleia de Deus, do Ministério Belém, em Piracicaba. Gratidão à direção-geral do pastor presidente Irineu Lima Pereira e do pastor, a coordenação do pastor Neusley Moura. Gratidão ao Nicolas, que está nos ajudando e produzindo as imagens, o som, para a gente ficar bonito no vídeo aqui. Gratidão pela vida do pastor Robinho. Essa é só a terceira aula, pastor. Tem mais 10. É um trimestre inteiro aqui para estarmos juntos e crescermos na fé e na palavra do Senhor. Já vou chamá-lo de irmão amigo. Amém. Professor Denis, que para mim, mais uma vez, é uma alegria poder estar contigo aqui, nessa terceira aula. Benção. Deus continue nos abençoando. E eu tenho certeza que Deus irá nos dar mais graça e graça, conhecimento e sabedoria para poder passar para o povo que está certamente nos assistindo também. E aqui também fica a minha palavra de agradecimento a todos os ouvintes e que o Senhor Deus continue a nos abençoar. Maravilha. Mais uma vez, finalizamos esta aula. Mais uma vez, convido você a assistir, curtir, compartilhar, comentar, dar sugestões, porque isso faz com que a plataforma mostre para mais pessoas este vídeo e assim a palavra de Deus alcança mais lugares e mais pessoas também. Assista, curta, compartilhe. Lembrando que toda semana teremos neste canal as pré-aulas preparatórias para as classes de jovens, para a classe de adultos e outros conteúdos também. Por isso, faça parte do crescimento do nosso canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Pastor Robinho, Deus abençoe. Foi um prazer estar com o senhor mais uma vez. Igualmente. Glória a Deus. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.